vou fazer o seguinte, né, doutora Larissa, então eu passo agora a palavra, tem algumas perguntas já, né, já elaboradas aí para a doutora, a partir da exposição. Eu passo, então, para o doutor Otton, né, para o segundo tema dentro do nosso evento, né, que é o fomento social, e então depois a gente faz aí o bate-bola, ok? Doutor Otton, muito obrigado. Perfeitamente, eu que agradeço. Bom dia, professor Raul, doutora Larissa, cumprimentá-la pela brilhante exposição, muito atualizada, fez um panorama completo de todos os normativos pertinentes à desburocratização e foi um verdadeiro curso de atualização legislativa que nós tivemos aqui com a doutora Larissa, uma satisfação acompanhar a sua exposição. Cumprimentar também o doutor Rafael, a Escola do Poder Legislativo de Santa Bárbara do Oeste, cumprimentar tanto a Escola do Poder Legislativo por essa iniciativa, quanto também a OAB de Santa Bárbara do Oeste, fomentando todos esses debates e o alto nível, os altos estudos em aspectos jurídicos, e agradecer ao professor Raul pelas palavras elogiosas do início, dizer que foi uma satisfação ter sido aluno na graduação do professor Raul, um grande incentivador, até porque eu tive a oportunidade de fazer 2 disciplinas optativas com o professor Raul em temas de âmbito municipal. E assim ele foi uma grande influência, um grande incentivador para que eu pudesse ter os meus primeiros contatos, pudesse dar os primeiros passos nesse assunto. Por isso eu agradeço ao professor Raul por essa oportunidade para falar para uma plateia tão seleta como essa. Vejo que são servidores de poder legislativo nos assistindo, também vereadores. Eu agradeço, grande satisfação e um desafio estar aqui com todos os senhores. Eu vou fazer agora o compartilhamento da minha tela. Os senhores já conseguem visualizar, não? Perfeitamente. Eu fiquei incumbido da exposição sobre a segunda temática, do fomento social no município, e para fazer a delimitação dessa abordagem, optei por trilhar a minha exposição sobre os aspectos constitucionais e financeiros, até porque assim vai ser possível transmitir para os senhores quais são os parâmetros apontados pela Constituição Federal em termos de fomento social, as competências atribuídas pela legislação, principalmente pela norma geral de assistência social que nós temos vigente no Brasil, que é a Lei número 8.742 de 93, dentro do Sistema Único de Assistência Social, quais são os compartilhamentos de competências que atingem aos municípios e assim trazem os comandos das matérias administrativas que devem ser exercidas pelos municípios e o aspecto, de certa maneira, mais relevante é justamente o aspecto financeiro, porque ele traz a perspectiva de como esses deveres dos municípios, em termos de fomento social, devem ser operacionalizados e efetivamente providos à população. Eu organizei a minha exposição nesses 4 tópicos. A primeira intenção vai ser a de se chegar a uma definição jurídica do termo fomento social, e assim nós vamos delimitar o objeto dessa exposição. Depois, farei uma exposição sobre os aspectos constitucionais e legais da assistência social, os meios de financiamento das políticas públicas de assistência social, e a conclusão será situando todos esses temas no planejamento orçamentário da administração pública. E desde já eu faço um destaque especial à obra do professor José Maurício Conte, meu orientador na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E em 2020, ele lançou uma obra denominada exatamente Planejamento Orçamentário da Administração Pública, que está disponível para acesso público e gratuito a todos pelo site da editora Blusher, e depois eu posso passar o link ao professor Raul, e é uma obra muito interessante para que instruir como as leis orçamentárias, a tríade orçamentária, podem ser manuseadas para um correto planejamento
das atividades governamentais. A assistência social, principalmente ela, não foge também desse aspecto, para que sejam efetivados todos esses direitos e também todas as competências atribuídas aos municípios em âmbito de assistência social, é necessário um correto planejamento orçamentário da administração pública municipal, e tudo isso passa pela consistência do plano plurianual. É assim que ficou organizada a minha exposição. Esse primeiro ponto passa exatamente por essa questão do que seria o fomento social, como nós poderíamos chegar a uma definição jurídica do fomento social e contextualizá-la aos municípios. A solução que eu encontrei para esse conceito é fazer uma correlação do fomento social aos dispositivos da Constituição Federal que tratam da assistência social. São os artigos 203 e 204 da Constituição, e o artigo 203 traz quais são os objetivos do sistema de assistência social, quais são os comandos constitucionais para o Estado brasileiro no âmbito da assistência social. Os objetivos estão listados aqui nesse primeiro slide. Eles significam que todas as políticas públicas devem buscar a consecução da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Importante destacar também que a assistência social ela se situa no âmbito da Seguridade Social, definida constitucionalmente pelo artigo 194 como conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Constituição Federal traz, dessa maneira, a Seguridade Social como constituída por esse tripé: saúde, previdência e assistência social. E os mecanismos de financiamento dessas políticas públicas também passam por essa perspectiva integrada. Assim, o primeiro ponto é que, em matéria de fomento social, os municípios devem observar esses comandos: a proteção à família, o amparo às crianças e adolescentes carentes, integração ao mercado de trabalho. Esse ponto, inclusive, tem grande correlação com o que nós vimos agora na exposição da doutora Larissa, nas formas de desburocratização. Por isso que o recorte desse tema proposto pelo professor Raul foi muito bem sucedido, porque desburocratização em matéria de integração ao mercado de trabalho contribui para um bom gerenciamento do fomento social, e também a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Esses devem ser os comandos a serem observados pelos municípios, e eu faço uma correlação deles aos fundamentos da República Federativa do Brasil e também aos objetivos fundamentais do nosso Estado brasileiro. Sempre é interessante, no início de uma exposição, propor essa correlação, tanto com o artigo 1º quanto com o artigo 3º, que às vezes podem ser encarados como, de certa maneira, cláusulas abertas, talvez sem uma visualização prática da aplicação desses comandos, mas, na verdade, eles são a base de tudo. Qualquer assunto que se fale de política pública no Brasil, de planejamento, de estratégia, nós precisamos observar o artigo 1º, o artigo 3º da Constituição e contextualizá-los. A assistência social vai guardar uma expressiva relação com esses fundamentos da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, e também aos objetivos de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem quaisquer tipos de preconceitos. Qualquer política pública deve, então, estar calcada no âmbito da assistência social pela observância desses objetivos do artigo 203, que, na prática, são uma especificação que a própria Constituição Federal traz dos fundamentos e dos objetivos previstos no artigo 1º e no artigo 3º. Agora, como esses objetivos devem ser providos
à população? Quais são os métodos, os mecanismos institucionais que a Constituição Federal oferece ao Estado brasileiro para a operacionalização e gestão e consecução desses objetivos? Assim, é necessário consultar o título 3º da Constituição Federal, a organização do Estado, no capítulo da organização político-administrativa. Em particular, esse é um grande desafio agora para expor, tendo em vista a presença do professor Raul, até porque esse era um tema que eu me lembro que nas aulas do professor Raul sempre me chamava a atenção pela precisão técnica dele na exposição desses assuntos, e assim, para mim agora, diante do professor Raul, é um desafio tratar dessa matéria das competências, mas elas são relevantes justamente para que nós possamos compreender como são essas divisões de atribuições em âmbito federativo, no nosso federalismo brasileiro, e assim compreender quais são os comandos constitucionais atribuídos à União, aos estados e aos municípios. Como competência legislativa privativa da União, a atribuição de legislar sobre Seguridade Social, artigo 22, inciso 23, como competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, e aquela é a competência chamada competência material ou competência administrativa, também na qual se situam o dever de combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos, artigo 23, inciso 10. Nessa também não está aí no slide, mas nela se situam também os municípios. É uma atribuição material que se aplicam a todos os entes federativos. Competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. E aos municípios, os assuntos de assistência social também se situam naquela competência de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Por que trazer esses aspectos da competência na assistência social? Porque são elas que vão operacionalizar as técnicas de cooperação entre União, estados e município. Vocês vejam que, havendo essa competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de combater as causas da pobreza, é importante nos lembrarmos que o parágrafo único do artigo 23 traz a atribuição da União de editar normas gerais, justamente para que haja o balizamento desse exercício de competência comum e as formas de cooperação para se conseguir atingir essa atribuição que é trazida pelo texto constitucional. Mais um pouco à frente, depois na exposição, nós veremos que quem cumpre esse papel no ordenamento jurídico brasileiro é a Lei número 8.742, que vai trazer todos os institutos jurídicos da cooperação interfederativa em matéria de assistência social e criou o Sistema Único de Assistência Social. Também no artigo 204 da Constituição Federal, há as diretrizes da assistência social. E ela reitera, como vocês já podem observar no slide, ela reitera esse aspecto das normas gerais atribuídas à União. A diretriz central da assistência social é a descentralização político-administrativa, e nessa descentralização político-administrativa, a União caberá a coordenação e a edição de normas gerais, de políticas nacionais, e aos estados e municípios caberão a coordenação e a execução dos respectivos programas e políticas públicas nessa área. De certa forma, é um recorte parecido com o da saúde pública, com o do direito público da saúde. Há essa característica da descentralização e o recorte de normas gerais e também de coordenação de políticas nacionais, isso ficando atribuído à União, e a execução daquele serviço público, daquela atribuição pública, atividade governamental, na ponta da linha, sendo atribuída a estados e municípios. Uma outra diretriz da assistência social é a participação da população por meio de organização
das organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Assim, quando um município fizer a sua política pública de assistência social, além daqueles objetivos do artigo 203, além dos objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil, no exercício da sua competência administrativa comum de combate à pobreza, ele deve observar essas diretrizes do artigo 204 da Constituição, principalmente a participação da população, que vai se concretizar por meio da figura dos conselhos municipais de assistência social. E assim nós avançamos a essa norma geral, a Lei número 8.742, que no ordenamento jurídico brasileiro traz os mecanismos de cooperação interfederativa em matéria de assistência social, que se consolidam no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, organizado de forma descentralizada e participativa, integrado pelos entes federativos e pelos respectivos conselhos de assistência social, que vão precisar observar uma representação paritária entre governo e também a sociedade. E o SUAS, além disso, também é integrado pelas entidades e organizações sem fins lucrativos. E assim nós já chegamos a uma estrutura pública municipal que vai ter grande relevância no SUAS, que é justamente o Conselho Municipal de Assistência Social. E qual é a relevância central desse Conselho Municipal? Para uma entidade, para uma organização do terceiro setor sem fins lucrativos, ser abrangida pelo Sistema Único de Assistência Social e, assim, ficar apta a celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes com o poder público, ela precisa se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social. Uma vez inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, esse conselho fará a manutenção do cadastro dessas entidades no âmbito do SUAS. Vejam a relevância desse sistema e da figura do conselho. Para que seja possível a operacionalização de uma política pública de assistência social com uma entidade privada sem fins lucrativos, que muitas vezes é aquela que vai conseguir absorver e vai trazer a especialização da prestação desse serviço, para que isso seja possível e ela fique apta a celebrar convênios, contratos, acordos com o poder público, ela precisa se inscrever no Conselho Municipal e depois o Conselho Municipal informa esse cadastro ao Conselho Nacional e assim ela fica integrada ao Sistema Único de Assistência Social. Outros pontos que chamam a atenção são justamente esse dever de que os programas e projetos, esses acordos e convênios com entidades sem fins lucrativos observem os limites da capacidade instalada e as disponibilidades orçamentárias. Assim, nós já temos um primeiro aspecto da relevância dos parâmetros para financiamento das políticas públicas que nós aprofundaremos na sequência. A Lei número 8.742 também traz os objetivos específicos, para além daqueles que eu descrevi de matéria constitucional, a lei também vai trazer os objetivos específicos do Sistema Único de Assistência Social, que se situam nesses intuitos de consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que de modo articulado operam a proteção social não contributiva. Eu já chamo a atenção desde já para essa palavra cofinanciamento, que mais à frente ela vai representar um aspecto central, não só do ponto de vista da transferência e repasses de recursos públicos da União para estados e municípios, mas ela traz esse conceito de como devem ser operacionalizados os recursos públicos nas políticas de assistência social. Cofinanciamento, um financiamento integrado e compartilhado entre os três entes federativos. Os outros objetivos: integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Isso se faz da forma como eu descrevi no slide anterior, com as entidades integradas ao sistema mediante cadastro no Conselho Municipal.
estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações governamentais de assistência social, definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais, implementar a gestão do trabalho e educação permanente na assistência social, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. O Sistema Único de Assistência Social, nessa lei, que também teve relevantes alterações em 2011, nós estamos prestes a completar 10 anos da lei número 12.435, de 6 de julho de 2011, que trouxe novas figuras para esse Sistema Único de Assistência Social, dentre elas a figura dos CRAS e dos CREAS, os chamados Centros de Referências, definidos como unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Aqui, outro ponto de destaque para os municípios. Esses centros de referência de assistência social, vejam que são principalmente o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, é uma unidade pública municipal. Vejam que essa lei, essa norma geral de assistência social, a lei número 8.742, com as alterações da 12.435, já traz uma incumbência concreta aos municípios, que é exatamente o de gerir, de construir e também manter essa unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, e destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços de proteção social básica às famílias. Esse equipamento público, que deve ser mantido pelos municípios, ele possui uma correlação com dois conceitos relevantes trazidos pela Lei 8.742, a proteção social básica e a proteção social especial. De uma maneira resumida, a proteção social básica diz respeito àquelas políticas públicas voltadas para prevenir riscos e vulnerabilidades sociais, enquanto a proteção social especial, ela se volta para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários e também a defesa de direitos, aquela atenção especial a indivíduos e famílias que estejam sendo lesados nos seus direitos fundamentais. Percebam que há essa diferença entre básica e especial, e a básica muito mais calcada na prevenção de riscos e vulnerabilidades. E ela se materializa no município com essa unidade pública municipal chamada CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O outro centro de referência é aquele especializado de assistência social, o CREAS. Uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, pode haver, portanto, um CREAS municipal, mas também a lei faculta a sua instituição em âmbito estadual ou regional e destinada à prestação de serviços a indivíduos que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. O município, em termos de equipamento público, precisa ficar atento, portanto, a como tem sido pautada a gestão dessas estruturas e a implementação delas, porque elas vão ser, digamos que, o coração da política pública de fomento social por determinação da Lei 8.742. Agora, como esses equipamentos públicos podem ser mantidos? Vejam que nós já lidamos aqui com questões complexas da administração pública. Primeiro, a própria manutenção de um conselho municipal de assistência social já vai precisar de uma assistência técnica da prefeitura nessa representação paritária, até para que o conselho consiga efetivar as suas atribuições e também as suas posições na formulação dessas políticas públicas. Já há necessidade de algum tipo de assistência e também orientação que vão demandar dispêndios de recursos, sejam de natureza de recursos humanos, como também de recursos financeiros. E além dos conselhos municipais, nós já temos também a figura tanto do CRAS quanto do CREAS, que vai trazer a necessidade de manutenção de todo um equipamento público. Portanto, fica a questão:
como deve ser operacionalizado o financiamento da assistência social? Quais são os pontos trazidos pela Constituição Federal que são a base do financiamento dessa política pública? Aí nós precisamos consultar o artigo 195 da Constituição Federal, que vai trazer a forma de financiamento da Seguridade Social como um todo, assistência, saúde e previdência. E por que nós precisamos ver as fontes de financiamento da Seguridade Social? Porque por expressa disposição constitucional do caput, do artigo 204, as ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes. E assim, como funciona o financiamento da Seguridade Social? Ela será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de contribuições sociais. Vejam que seriam, podemos dizer assim, duas fontes básicas de recursos para o financiamento da assistência social. Aqueles recursos provenientes das dotações próprias dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as contribuições federais, as contribuições sociais, desculpe, que estão previstas nos incisos do artigo 195 da Constituição. Não farei um detalhamento aqui dessas contribuições sociais, porque nós acabaríamos perdendo um pouco o contexto da exposição e do tema, partindo para algumas especificidades tributárias, mas fica o destaque para elas, para as contribuições sociais, como aquelas do empregador, que vão ter um papel central no financiamento da assistência social. E as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos desses entes federativos, não integrando o orçamento da União, mais uma vez reiterado esse aspecto da descentralização político-administrativa e agora também financeira, e a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. De novo, esse aspecto da integração daquele tripé da Seguridade Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurado a cada área a gestão de seus recursos. Nós já começamos a perceber, por expressa determinação constitucional, o viés do planejamento orçamentário da administração pública e da integração da tríade orçamentária. Veja que interessante, desde o início daqueles dispositivos constitucionais já é possível perceber esse caráter do planejamento orçamentário. O artigo 30 da Lei número 8.742 traz uma disposição importantíssima no artigo 30 e estabelece quais são as condições para repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal daqueles recursos públicos da União. E são 4 pontos que funcionam como condição para que um município receba esses repasses. A efetiva instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, vejam aqui, composição paritária entre governo e sociedade civil, instituição e funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos municipais de assistência social. Vejam um papel central dos conselhos, portanto, não só no apontamento da definição das próprias políticas públicas, como também de controle externo, controle social de recursos públicos, fiscalização financeira da administração pública. E a outra condição para que o município receba recursos da União é a efetiva instituição e funcionamento de um plano setorial, um plano municipal de assistência social. A Lei número 8.742 também traz a necessidade da comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados nos respectivos fundos municipais de assistência social. Esse último ponto da comprovação orçamentária daqueles recursos próprios do município, das dotações orçamentárias do município para essa área, ele também já vai trazer um aspecto da complexidade que é enfrentada por todo gestor público municipal, que é justamente
a disponibilidade de recursos próprios. Abrindo um parênteses, eu me lembro agora de um levantamento que houve por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou que 30 municípios paulistas, principalmente aqueles menores, em torno de 2 ou 3 mil habitantes, eles tiveram a arrecadação própria inferior às despesas com o poder legislativo. Ou seja, o que o município consegue arrecadar pelas suas fontes constitucionalmente definidas de impostos de suas competências, também as taxas que o município pode recolher, considerada como arrecadação própria, muitas vezes ela fica insuficiente até mesmo para o custeio de um poder como um todo. E assim nós já notamos como o aspecto do recurso próprio de um município acaba sendo complexo para a destinação à assistência social e como é relevante para o município manter a instituição e o funcionamento dessas estruturas para que ele esteja plenamente apto ao recebimento de repasses da União no âmbito do SUS, o Sistema Único de Assistência Social. E o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos na Lei 8.742 será feito com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as dotações próprias, as contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, e além daqueles recursos que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Aqui uma estrutura financeira central para o financiamento das políticas públicas, o FNAS, o Fundo Nacional de Assistência Social. Ele será gerido pelo Ministério do âmbito do governo federal ou pela respectiva Secretaria dos Estados ou dos municípios. Gerir o Fundo de Assistência Social sob orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Mais uma vez, a relevância desse órgão colegiado, porque ele faz o controle daquele fundo local, ou fundo estadual, ou fundo municipal, e assim, o compartilhamento de recursos da União, que nessa matéria se dá de fundo a fundo, ou do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, ele acaba tendo uma relevância da atuação dos Conselhos Municipais de Assistência Social nessa fiscalização. Aqui nós temos já, novamente, aquela figura do cofinanciamento, que eu tinha falado que o financiamento das políticas públicas de assistência social passa por esse viés de mecanismos integrados entre os 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e políticas de assistência social. Existe essa vinculação pelo artigo 28, parágrafo 3º da Lei Federal, e o cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão pública de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante a alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. Aqui, aquilo que eu havia falado de transferências fundo a fundo. Fundo Nacional de Assistência Social faz a transferência de seus recursos para o fundo dos estados e para o fundo dos municípios, que também podem ser complementados, digamos assim, mediante a alocação de recursos próprios, dotações próprias de cada um desses entes federativos. Antes do detalhamento das fontes e receitas do Fundo Nacional de Assistência Social, interessante fazer esse destaque a uma figura trazida pela Lei 8.742, que é o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS. Esse índice é mantido pela União e ele faz um levantamento em âmbito nacional e também não necessariamente um ranqueamento, mas ele avalia o desempenho de cada estado e de cada município nas políticas públicas de assistência social. De acordo com o desempenho, com o atendimento de determinados parâmetros desse índice, acaba sendo calculado o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS, trazendo um viés de apoio financeiro para questões de infraestrutura, como os próprios CRAS e CREAS,
e até mesmo de pesquisas e desenvolvimento de aprimoramento, capacitação das políticas de assistência social naquele município que conseguir um bom desempenho nesse índice de gestão descentralizada, que segue a mesma sistemática do índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família. A mesma sistemática lá aplicada também é trazida para esse da assistência social na forma de cálculo do montante de recursos a serem repassados aos entes federados. Aspecto relevante do controle dos recursos federais que são repassados, eu havia falado da relevância do papel do Conselho de Assistência Social, porque por expressa disposição legal, caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social a fiscalização daqueles programas e projetos que vão ser executados por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Esse é um aspecto importante do ponto de vista da responsabilização dos agentes públicos, porque, independentemente das ações do governo federal ou do estado, quando há o repasse de recursos para o município, quando o município utilizar esses recursos e executar serviços, programas e projetos, ele será responsabilizado pela aplicação desses recursos públicos. E a utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do DF será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento. Dois aspectos relevantes: a responsabilidade do ente local, ainda que seja recurso federal transferido. A lei traz essa responsabilidade do ente local pelo controle e acompanhamento e fiscalização dos recursos federais, e isso se dá a partir do relatório de gestão submetido à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social. Mais um aspecto relevante dessa figura colegiada. Agora, o Fundo Nacional de Assistência Social, ele foi instituído pela Lei 8.742, o objetivo, claro, de proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos de assistência social. Aqui ele tem esse aspecto central do financiamento do fomento social também nos municípios, e os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social. Mas que recursos são esses? Como a União constitui esse fundo? Quais são as suas fontes de receitas? Elas estão definidas no artigo 3º do Decreto 1.605 de 1995. São essas 7 fontes desses 7 incisos. Eu destaco no inciso 3º a contribuição social dos empregadores incidentes sobre o faturamento ou lucro. Ou seja, essas fontes aqui previstas, dotações orçamentárias da União, doações, contribuições em dinheiro, recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias federais, uma outra fonte relevante, receitas de aplicações financeiras de recursos dos fundos, receitas provenientes da alienação de bens móveis da União e transferências de outros fundos, e a principal fatia é justamente a contribuição social dos empregados incidentes sobre o faturamento e o lucro. Tudo isso, de responsabilidade da União, será automaticamente repassado ao Fundo Nacional de Assistência Social. Essa é a forma de configuração das fontes de receitas desse Fundo Nacional. E assim, por esses mecanismos das transferências interfederativas, que aqui acabam adotando um viés de transferência obrigatória, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência Social para o dos estados e para o dos municípios, é que nós temos uma fonte relevante de financiamento dessas políticas públicas de fomento social nos municípios, para além daquelas dependências que se tem pela arrecadação própria.
Agora, como o município deve operacionalizar esses recursos dos repasses federais, do que houver de disponível na alocação que ele puder fazer dos seus recursos próprios? Aqui nós entramos no planejamento orçamentário da administração pública. Trago uma definição do professor Marcos Abraham de planejamento, uma definição do planejamento de uma forma genérica, para depois especificá-lo do âmbito orçamentário, e o planejamento, assim definido como processo permanente, dinâmico e sistematizado de gestão, composto de um conjunto de ações coordenadas e integradas, pelo qual se estabelece antecipadamente o que se pretende realizar e quais metas buscam se atingir, com o objetivo de se chegar a um resultado satisfatório e desejado. Essa é uma definição geral de planejamento. E como o planejamento se aplica à lógica orçamentária para que sejam efetivadas políticas públicas, em especial na assistência social. Aqui vem a calhar a obra do professor José Maurício Conte, que eu citei no início da apresentação, Planejamento Orçamentário da Administração Pública, está disponível para acesso de todos. E, segundo o professor Conte, o sistema de planejamento orçamentário passa a ser um caminho institucional percorrido para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e a consequente realização dos direitos sociais. Vejam que interessante, como aquele tópico introdutório da exposição se articula agora com esse aspecto da efetivação das políticas públicas. Uma política pública, para ser efetivada, precisa passar por um processo de planejamento orçamentário, que é operacionalizado pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, e com o correto planejamento será possível o cumprimento dos objetivos fundamentais da República e também daqueles objetivos específicos do artigo 203 da Constituição Federal e da Lei número 8.742. Aqui um parênteses, para que esse aspecto do planejamento orçamentário não seja confundido com aquele planejamento econômico governamental que existe no artigo 174 da Constituição. Aquele que nós estudamos no direito econômico, que tem um caráter macroeconômico, da regulação da atividade econômica, promoção do desenvolvimento nacional e equilibrado, que pode ser indicativo para o setor público. Esse é uma espécie de planejamento que se situa nesse âmbito macroeconômico. O planejamento ao qual nós nos referimos nessa apresentação é aquele concretizado nas leis orçamentárias previstas no artigo 165 da Constituição, porque elas materializarão as decisões políticas em medidas concretas que permitam conduzir a administração pública de forma coesa e coordenada em direção aos seus objetivos. Destaque para uma citação do professor José Maurício Conte sobre a distinção dessas duas espécies de planejamento, em que ele destaca exatamente essa distinção. Importa evidenciar que o planejamento governamental, no seu aspecto orçamentário, ao qual passamos a nos referir naquela obra como planejamento orçamentário da administração pública, compreende justamente essa materialização do planejamento do Estado na administração pública, que se concretizará a médio e curto prazo nas leis orçamentárias previstas na Constituição para cada um dos entes federativos. Não há que se confundir, pois um planejamento, no mais das vezes nacional, do Estado, a que preferimos conceber no bojo da ideia de planejamento econômico governamental com o planejamento expresso nas leis orçamentárias de cada ente federado. E das 3 leis orçamentárias previstas no artigo 165 da Constituição, importante fazer um destaque especial ao Plano Plurianual, que vai caracterizar um aspecto do sistema orçamentário brasileiro do médio prazo, tendo em vista a vigência dele de 4 anos, que, como todos os senhores sabem, né, estou me dirigindo aqui a uma plateia de pessoas com alta especialidade no Poder Legislativo, a vereadores, a servidores de Câmara Municipal, não seria necessário entrar nas minúcias do Plano Plurianual, mas também como o evento é dirigido ao público em geral, reiterar alguns desses aspectos básicos do Plano Plurianual, a vigência de 4 anos, a vigência que se coincide, né, com o 2º ano do mandato
de um chefe de poder executivo, se estendendo até o primeiro ano de mandato do seguinte. Ele deve ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Esse aqui é um ponto interessante, porque o rito de votação das leis orçamentárias, ele segue os artigos do ato das disposições constitucionais transitórias, porque a Constituição Federal, no âmbito da ordem econômica e financeira, prevê que seja editada uma lei complementar para dispor sobre as leis orçamentárias, as formas de encaminhamento, os ritos, só que essa lei complementar até hoje nunca foi editada. E assim, desde a promulgação da Constituição de 1988, seguem vigentes as disposições do ato das disposições constitucionais transitórias, do ADCT, que vão regulamentar esse trâmite das leis orçamentárias. E no plano plurianual funciona dessa maneira. Ele deve ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento daquele primeiro exercício financeiro. Aqui está escrito mandato presidencial, mas pela simetria também se aplica a estados e municípios, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, se for transferir essa lógica para um aspecto didático, encaminhamento pelo Poder Executivo para o Legislativo em agosto, sanção até dezembro. E qual é o conteúdo do plano plurianual? O que o plano plurianual deve disciplinar? Ele deve disciplinar as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Vejam que, se nós formos transferir essa lógica do plano plurianual para a assistência social, ele acaba tendo uma relevância fulcral, porque despesas de capital, programas de duração continuada, também precisam existir para uma operacionalização adequada do sistema de assistência social. Outro aspecto importante ser destacado do plano plurianual: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Assim, quando um vereador fizer alguma proposta de emenda, um projeto de indicação, por exemplo, ou quando o prefeito municipal também propuser uma política de assistência social, deve-se observar esse aspecto de que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ficando reiterada a relevância dessa norma orçamentária. Anteriormente, aqui, eu havia destacado que o plano plurianual deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Interessante fazer essa distinção entre despesas correntes e despesas de capital. A definição consta do anexo 1 da portaria interministerial número 163 de 2001, porque por um comando da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Secretaria do Tesouro Nacional quem deve fazer a consolidação dessas normas de contabilidade pública, e nessa portaria ficam definidos os conceitos de despesa corrente e despesa de capital. As de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas correntes não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por isso que, de uma maneira resumida, grosso modo, as despesas correntes são encaradas como aquelas destinadas à manutenção da máquina pública. Caso se queira fazer algum bem de capital, construir algum equipamento público, aqui eu faço uma contextualização ao CREAS, ao CRAS, esses centros de referência de assistência social. Isso representa uma aquisição de um bem de capital e é correlacionado a uma despesa de capital, por isso que fica vinculado ao plano plurianual, que vai precisar prever as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital. Outro ponto importante destacado na Constituição Federal é que a execução das obras e serviços de duração prolongada, cujos investimentos devem ser
incluídos no plano plurianual por força daquele artigo 167, parágrafo 1º que eu citei aqui no outro slide, sobre a pena do crime de responsabilidade. Essa previsão no plano plurianual tem o condão de se evitar o comprometimento do orçamento anual com investimentos iniciados no passado. Por isso, o sentido dessa determinação da previsão no plano plurianual para investimentos que ultrapassem mais de um exercício. Aqui, para concluir, a importância central do plano plurianual no planejamento orçamentário, e ele é até uma das finalidades do sistema de controle interno. Os sistemas de controle interno, assim como os tribunais de contas, devem avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. A lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias deverão ser compatibilizadas com o plano plurianual, e as emendas, a LOA e a LDO, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Vejam que ele desempenha um aspecto central no planejamento pela exigência de compatibilização das outras leis orçamentárias, dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, e também por ser uma das finalidades do sistema de controle, de fiscalização da administração pública, porque suas metas vão direcionar o planejamento e também o estabelecimento, a consecução de todas as políticas públicas do Estado ou daquele ente federativo nessa vigência de 4 anos. Para alguns exemplos concretos, eu consultei o plano plurianual atualmente vigente de Santa Bárbara do Oeste, que se estende do exercício de 2018 até agora, em 2021. Separei alguns dos programas lá previstos para assistência social. Farei aqui uma rápida exposição sobre eles e resolvi escolher Santa Bárbara do Oeste justamente por ser o município que está sediando aqui esse evento virtual, e é interessante para a reflexão de nós todos, porque, sendo esse, 2021, o ano da elaboração do próximo plano plurianual, é interessante observar como as políticas de fomento social foram previstas no plano plurianual anterior e vislumbrar quais são as possibilidades de aprimoramentos para esse próximo, que será encaminhado pelo Poder Executivo até esse mês de agosto de 2021 e deverá ser aprovado até dezembro, para depois vigorar pelos próximos 4 anos, a partir de 2022. Aqui, esse programa que eu destaquei, ele tem o objetivo da execução de reformas e ampliações necessárias para manter os prédios públicos existentes em Santa Bárbara do Oeste, para as perfeitas condições de uso, além da construção de novos prédios que atendam à demanda existente para os diversos serviços públicos municipais. E as ações desse programa em âmbito da assistência social se refere ao Centro-Dia do Idoso, construção de equipamentos para desenvolvimento social, reforma e ampliação de unidades de promoção social. Vejam que para o exercício de 2018 foi estipulado um crédito, também a metafísica e a unidade para essas ações, para a avaliação dessas ações, estão colocadas como quantidade. Mas vejam que a metafísica, por exemplo, ela se refere a 20 mil, sendo que a unidade é a quantidade. Assim, já fica uma certa dificuldade para compreender a execuibilidade dessa meta. Por isso que os municípios começam, nos últimos anos, a aprimorar a especificidade dos seus planos plurianuais, até porque eles são um mecanismo de fiscalização da ação do Poder Executivo. Quanto mais execuíveis e mais específicas e precisas as metas de um plano plurianual, é mais fácil para que o Poder Legislativo não deixe que essas políticas bastante estratégicas fiquem perdidas ao longo desses 4 anos, no espraiamento, nas demais leis orçamentárias, e muito dependentes da discricionariedade do Poder Executivo. Eles acabam tendo os programas, quanto mais específicos, contribuem para que o Poder Legislativo, na fiscalização dessas políticas públicas, contribua efetivamente para o fomento social. E outros programas que eu também destaquei,
cujo objetivo é promover serviços e programas para a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os indicadores famílias e pessoas atendidas pela proteção básica, ações do programa, desenvolvimento dos serviços socioassistenciais. Mas esse programa, por exemplo, ele poderia trazer ações especificando como deve funcionar esse desenvolvimento, e em que âmbito, o como fazer, né, dessa questão de famílias e pessoas atendidas pela proteção básica. Esse programa também, cujo objetivo promover serviços e programas de natureza protetiva às famílias e indivíduos que estejam enfrentando situações de violação de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica. E aqui traz aquele viés da proteção social especializada. Também, para o próximo Plano Plurianual de Santa Bárbara do Oeste, pode trazer mais especificações. Esse outro programa, complementar as ações de atendimento integral à família e comunidade na forma de proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Também poderia ter havido um detalhamento dessas ações do programa, e aí estão dispostas simplesmente como criança e adolescente, e a unidade especificada também colocada como unidade, com essa metafísica 3.300, numa primeira leitura, poderia isso ter sido disciplinado de uma forma a trazer aspectos mais concretos para esse exercício de 2018, esse programa, que fossem mais execuíveis. E a conclusão que se faz é que o fomento social nos municípios, para que seja implementado de maneira concreta e com vistas ao cumprimento dos objetivos fundamentais da Constituição Federal e as diretrizes da Lei número 8.742, depende de um planejamento orçamentário da administração pública e, em especial, da elaboração de um plano plurianual menos afeito a generalidades e a metas de difícil aferição, para que a execução das políticas públicas de proteção social básica e especial possam ser adequadamente fiscalizadas pelo Poder Legislativo e reverberadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual de cada exercício, e assim para que seja feita uma gestão pública adequada daqueles recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social, como também dos recursos públicos municipais próprios, dentro dessa lógica integrada de um planejamento que se materializa no plano plurianual. Fica, assim, essa consideração acerca do plano plurianual como a grande conclusão dessa exposição, tendo em vista que ele será proposto em agosto desse ano, encaminhado pelo Poder Executivo, para ser aprovado até dezembro, e assim é a oportunidade que essas políticas públicas de fomento social se materializem de maneira mais precisa e específica para essa próxima vigência, o próximo período de 4 anos. Eu agradeço a atenção de todos os senhores, foi uma satisfação, foi uma honra participar e ter a oportunidade de fazer essa exposição. Agradeço novamente ao convite do meu grande amigo, professor Raul, e fico à disposição para os debates e eventuais questionamentos que tenham sido enviados no chat. Muito obrigado. Muito bem. Professor, Dr. Orton, parabéns pela exposição, bastante completa, exposição sobre o fomento social, em que começa ali fazendo uma exposição, uma menção ao nosso estudo das competências do município,